Boa noite, pessoal. Estamos iniciando a videoaula com o tema de matemática na educação infantil. Nós somos alunos da licenciatura em computação do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Meu nome é Bárbara Tosse Turzedo. Meu nome é Lilian Rodrigues da Silva. Meu nome é Marcela Balduino Gustavo. E o meu nome é Ricael Spirandelli Rocha. A gente vai começar agora o trabalho. E os slides, eles são baseados em fatores reais de uma determinada escola do município de Uberaba, que é a cidade que nós nos localizamos. Por que estamos juntos? Nós, alunos, estamos fazendo esse trabalho com visão de sermos professores. Como temos essas funções, devemos trabalhar na formação dos alunos a partir da prática. Porque não adianta focarmos só na teoria, né? E não praticarmos para fixar a matéria nas crianças e para quem está aprendendo. Sabemos que só a teoria não ajuda, pois deve ter contato, como por exemplo o material dourado, que ajuda a fixar a matéria de matemática, e não esquecer de jeito nenhum de olhar e focar na questão da educação, que é voltar esse olhar para a questão da educação. Divulgar as teorias também é bastante importante e os documentos oficiais que embasam a prática. Para quem que a gente vai fazer esse trabalho? Devemos colocar em prática tudo isso que falei. O nosso foco são as crianças, que estão começando a aprender a matéria de matemática. Nosso foco no trabalho é a matemática na educação das crianças. Qual o objetivo do trabalho? O objetivo do nosso trabalho é inserir a matemática na educação infantil, como eu já falei. Mostrar a importância, mostrar como se pode ser prazerosa e também pode ser dinâmica e, ao mesmo tempo, determinante para o sucesso escolar da criança, desenvolvendo um raciocínio lógico e a habilidade de pensar sozinho. A matemática nos diferentes espaços e tempos do planejamento. Do lado esquerdo, temos o olhar na matemática, como vocês estão vendo, e do lado direito, a intencionalidade matemática. O olhar na matemática, ele foca a matemática no cotidiano, a prática na resolução. E a intencionalidade matemática, ele foca em projetos de trabalho e as possíveis atividades de matemática em diferentes áreas do conhecimento. Metas para a educação infantil. Falar de forma clara, que não adianta também falar formalmente e a pessoa, a criança que vai aprender, ela não vai entender. Então tem que ser de fala simples, para quem estiver aprendendo consiga entender o que está sendo passado. E usando a língua com desenvoltura e espontaneidade. Expressar opiniões e ideias para que as crianças estejam por dentro do que o educador pensa sobre determinado assunto. Tem que saber falar, articular, saber expressar linguisticamente, artisticamente, demonstrando pensamento, intenções e interesses. Em foco, a matemática. Quantidade de balas, por exemplo, formas dos brinquedos, como a bola e os círculos, isso é reconhecer os números, as quantidades, formas, categorias de objetos e suas características, relacionando com a vida cotidiana, para ficar mais simples para a criança aprender. Reconhecer a função social dos números e sua importância, que é dinamizar os números, brincar para aprender. Incluir e aplicar conhecimentos matemáticos simples às situações problema, perceptíveis tanto em atividades espontâneas quanto naquelas propostas com fins de aprendizagem de determinada habilidade. Que é o que? As situações problemas, como por exemplo, contar os brinquedos, quantas bolinhas tem no balde de brinquedos. Isso ajuda a criança a desenvolver seu raciocínio lógico. Definindo as premissas para o trabalho na educação infantil. A situação não é a de ensinar, mas sim a de aprender. O que é isso? É o professor
querer ensinar de acordo com o que o aluno está aprendendo, produzindo, e de forma geral. Por isso, preocupa com o aprendizado para que ele possa ser ensinado. Interações. O aluno-professor tem que ter uma interação, isso é bastante importante. Ele deve ter uma interação, uma abertura, para que a aprendizagem seja boa e de grande proveito. E também tem aquela interação que eu acho bastante importante também, que é a interação criança-brinquedo, que é brinquedos educativos, brinquedos matemáticos, como eu falei, o material dourado. Isso ajuda muito a criança a captar a mensagem, o ensinamento do que o professor vai passar para ela. Agora eu vou direcionar minha palavra para a Lilian, para ela dar continuidade ao trabalho. É importante salientar que para a realização dessas oficinas, tanto em relação à construção dos jogos e outros recursos materiais, quanto na proposta das atividades a serem vivenciadas, os critérios são utilização de materiais de baixo custo ou custo zero, e ainda o aproveitamento de jogos provavelmente já disponíveis na escola. O objetivo para os educadores que trabalham com a matemática é que não exijam a compra de materiais caros, mas que possam usá-los de forma inteligente, aproveitar recursos disponíveis na própria natureza, na escola, nos materiais descartados e etc. Uso de materiais que fossem atraentes, sem desviar muito a atenção da criança para outros aspectos dos mesmos. Por esta razão, procuramos usar tampinhas, canudinhos, palitos, de forma a direcionar a ação da criança para a experiência lógica matemática e os conceitos nelas trabalhados. O registro do saber. O registro do saber pode ser feito de várias formas. Aqui a gente apresenta os meninos na sala de informática, com jogos que trabalham formas, cores, os números, a sequência numérica, e revelando os conceitos. O conhecimento físico. É preciso trabalhar com material concreto para que as crianças consigam assimilar o que está sendo ensinado com o material concreto. É uma forma mais prática deles aprenderem. Eu vou falar sobre o referencial nacional curricular, as matrizes curriculares. São destacados 3 blocos de conteúdos que são trabalhados na educação infantil. Números e sistema de numerações e operações. Nesse contexto, a gente trabalha os objetos de conhecimento, o uso social do número, a contagem oral, notação numérica, escrita de sequência numérica, regularidades das escritas numéricas e as operações. Em grandezas e medidas, trabalhamos comparação de grandezas, medidas de peso, de volume, de tempo, convencionais ou não convencionais, experiência com dinheiro. E no contexto do espaço e forma, nós trabalhamos identificação e representação da posição dos objetos e pessoas no espaço, propriedades geométricas dos objetos e das figuras, descrição e representação de trajetos. Quais perguntas que desafiam a criança a fazer relações? A criança reconhece e utiliza-se da matemática para resolver situações problema, encontrar alternativas diversas para solucionar um conflito, para se organizar, ou seja, essa área do conhecimento possibilita a criança compreender melhor o mundo que a cerca, podendo ainda garantir o seu sucesso escolar. Então, aqui nesse trabalho realizado aqui, a professora quis mostrar na prática a grandeza, o tamanho do animal, né? Então, para que as crianças compreendessem isso, ela fez mais ou menos no tamanho original, foi fazendo a colagem com pintura, ela trabalhou as cores, né? Com isso, trabalhando com material concreto, as crianças conseguem assimilar mais
Aí, ó, colocar a própria criança em relação com os objetos, deixar com que as crianças toquem no material concreto. Isso ajuda muito. Comparando medidas, né? Vocês podem observar que foi trabalhado com material de sucata, né? Tampa de caixa, latinha, fita. Com isso, as crianças vão trabalhando e vão assimilando tudo. O material barato, não precisa ser objetos comprados, jogos comprados. Vão sendo confeccionados na própria escola. A construção do número. Colocar a criança para escrever os números e as letras em diferentes momentos, em diferentes suportes, ajuda no reconhecimento dos signos, mas não garantem a construção da estrutura mental do número. Aí vocês podem me perguntar, como trabalhar a matemática na educação infantil, né? O professor precisa estar ciente de que o conhecimento lógico matemático não é ensinado, mas sim construído pela criança, por meio de abstração reflexiva e da interação com o mundo físico e social. Eu vou passar a palavra para a minha colega Marcela, que vai dar continuidade falando sobre os jogos. Onde fica a rua da escola? Bom, a matemática está inserida na educação infantil visando localizar, esclarecer e situar a criança de uma forma lúdica e prazerosa a identificar o contexto social em que ela está inserida. Onde se localiza o comércio, o metrô e a prefeitura? Atividades de localização dentro de um bairro em que ela está inserida, cria uma curiosidade na criança, levando a identificar e conhecer o cotidiano do funcionamento do meio em que ela vive. Círculo montessoriano. Espaço, vizinhança, contorno, separação, ordem, entre outros. Atividade de classificação, seriação e contagem, com as próprias crianças, com objeto, com bloco lógico. Bom, gente, os jogos pedagógicos nessa fase da criança são de suma importância para ela, pois os mesmos colaboram para o crescimento da curiosidade infantil, a exploração e o conhecimento aguçado dos mesmos. Esses fatores fazem com que elas vão crescendo e ampliando seus conhecimentos. Jogos. Observar os níveis de dificuldade, relacionar os jogos com os problemas e conteúdo do grupo, ficar atento à construção da autonomia do grupo e individual. Jogos de trilha, jogos com dados, memória e dominó. É importante a gente observar que os jogos, eles, além de servir como um facilitador para a aprendizagem da criança, ele vai servir também como avaliação, pois é no momento que as crianças estão lidando com os jogos é que você vai poder observar se ela está conseguindo, se ela está tendo dificuldade, se ela está acompanhando o que foi proposto pela professora. Agora, alguns exemplos de jogos para a faixa etária de 5 e 6 anos, com o objetivo de explorar formas, sequências, cores e quantidades. Esse é o jogo de trilha, a partir da história A Casa Sonolenta. Jogos de trilha a partir da história A Bruxa Salomé. Jogo de trilha feito pela própria criança. Isso é muito importante, porque a criança aqui ela vai estar explorando, colocando em prática o que ela aprendeu durante o jogo, né? Tire a sorte e cubra a quantidade. Vire tudo a partir da quantidade do dado. Agora eu vou passar a palavra para o Ricael. Bom, eu vou dar continuidade ao que a nossa amiga Marcela começou. Eu vou falar sobre o dominó a partir de personagem da história, o Rei Bigodeira e sua banheira. Bom, esse jogo de dominó ele consiste na memorização. A criança vai ver uma figura
e como um jogo de dominó, ele vai tentar buscar a mesma figura do outro lado para completar. Esse jogo ele tem como maior interesse fazer com que a criança não só procure pelaquela parte que está faltando, mas que ele também perceba que tem que ser uma parte igual para ele continuar completando. Bom, outro jogo é o jogo da memória a partir de cenas de uma história. Na matemática, é interessante o professor sempre visar a parte lógica do raciocínio da criança desde o início, a partir de figuras, a partir de uma história ou uma cena que a criança goste. Aqui ele pegou várias figuras que foram feitas para as crianças, como o do palhaço, o barco, e faz com que esse jogo da memória as crianças possam memorizar uma figura e depois mostrar a mesma figura que foi memorizada antes. Bom, aqui se tem a possibilidade de jogos a serem adaptados para a pré-escola. Associação de numeral e quantidade, de trabalhar com dado e respectivas quantidades. Bom, esse jogo ele é extremamente interessante, é o jogo da Joaninha, que consiste em dados, onde a criança ele joga o dado e pode se observar que esse dado ele é um dado diferenciado, é um dado numerado, aonde em vez de ter a quantidade de pontos, tem um número. A criança ou o professor joga esse dado e vai cair num número. Vou exemplificar aqui o número 1. Então a criança pega o número 1 com uma bolinha dessa e vai marcar o número 1 nas costas da Joaninha, na asa da Joaninha. Então, além dele facilitar a memorização, ele também facilita com que o aluno consiga saber qual é o número correto para ele preencher. Então, o aluno ele vai ter o trabalho de procurar qual é o número, o trabalho de saber qual é o número e de memorizar também. Então, esse jogo ele é bem interativo, interessante para as crianças. Bom, ilustrando a história. Aqui, nós do grupo, nos preocupamos em trazer uma história que foi os 10 sacizinhos, da Tatiane Belink. Bom, esses 10 sacizinhos, eles foram feitos propositais mesmo, para que as crianças, a partir daí, comecem a contar e a perceber a quantidade de uma história, aplicando isso na matemática. Bom, a história consiste, em 10 sacis, e falam que os 10 sacizinhos, que um ficou imóvel e nunca mais se moveu, e sobrou apenas 9. A partir dessa premissa, o autor ele quer mostrar que pode-se fazer uma subtração simples aí, tirando um saci de 10, ficando apenas com 9. Começa a mostrar para a criança uma operação de subtração a partir de quantidade. E assim ele continua mostrando nos outros quadrinhos, falando que eram 9, e os sacizinhos, um comeu um biscoito, o biscoito estava velho, sobraram 8, e depois ele fala que dos 8, os sacizinhos, um foi de charrete, a charrete emborcou, e quantos sobraram? Aí começa a indagação para o aluno saber quantos sacis sobraram a partir de que vai se subtraindo um de cada vez, e quando o aluno vê e começa a perceber quantos sacis tem, então começa também a interagir a contagem, Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É esse estímulo que a historinha vem trazendo. Dando continuidade, eles falam que eram 7 os sacizinhos e um foi contra as leis, então teve que fugir, sobraram. Aí também vem falando a questão da subtração, depois falam que eram 6, um colocou um brinco, era um brinco enferrujado e sobraram quantos? Então é esse tipo de história que a matemática traz para o aluno interaja e que aprenda a fazer operações básicas, contagem, memorização dos números. Bom, em relação de materiais para a sala ou para o armário de matemática coletiva, como a nossa amiga Marcela também já tinha falado antes, os jogos que pode ser de encaixe, trilha, quebra-cabeça, memória, dominó, entre outros, bom, eles são desenvolvidos com raciocínio matemático, raciocínio lógico, e aproximação com o universo dos números e quantidades, o super trunfo, o cancan, o jogo com cartas, etc. Esses jogos eles são muito interessantes e pertinentes para as crianças de
de baixa idade, de 0 a 5 anos, para fazer com que eles comecem a criar seu próprio raciocínio lógico. Também tem os jogos e materiais de construção, que são os blocos de madeira, peças plásticas, que é o Lego, e Pequeno Arquiteto. Esses jogos de blocos, ele também vem para fazer com que a criança construa o seu próprio universo a partir daí, fazendo com que ele conheça uma unidade, uma dezena, uma centena a partir de um bloco. Então pode ser de madeira ou um Lego, que é o de plástico. As caixas de diferente tamanho, que é ampulheta, balança, fita métrica, vem trazendo a questão de quantidade e coleções diversas, de bichinhos, aviões, carrinhos, que faz com que a criança também interaja com quantidade, operações, enfim. Bom, esse trabalho ele vem trazendo uma reflexão muito grande para nós. Então, a gente percebe que existe vários meios de inserir matemática no cotidiano do aluno, né? E as crianças, a curiosidade por meio do planejamento de situações desafiadoras. É interessante que nessa perspectiva os infantes pudessem resolver situações, problemas, que é o que a gente mostrou, como os jogos, as memorizações, as histórias, etc. Então a gente percebe também que sentir-se instigado e experimentar e descobrir os arranjos. Isso é muito prazeroso para nós que somos alunos e que futuramente seremos professores. Bom, a gente também pode concluir que o saber não depende apenas das metodologias aplicadas, mas da persistência e a vontade de cada um. Bom, é isso. Por fim, eu quero fazer um agradecimento à professora Eva Vieira, nossa professora, e ao nosso tutor Lucas. Acima, mostrar as referências bibliográficas que foram de grande fundamento no nosso trabalho. A gente citou aqui. E no mais, nosso muito obrigado. E desculpe pelos nossos erros, algum barulho que foi visto aí, mas é porque a gente está fazendo um trabalho na casa da nossa amiga e que tem mesmo alguns problemas, mas isso é normal no nosso cotidiano. Muito obrigado.